Antes que o Natal chegue, existe uma prática espiritual que Padre Pio recomendava com urgência especial para todos os católicos. Uma instrução simples, envolvendo água benta, que pode transformar completamente sua experiência natalina e trazer proteção celestial para sua casa e família durante todo o Advento. Se você permanecer comigo até o final deste vídeo, descobrirá o ensinamento secreto que Padre Pio transmitia aos seus filhos espirituais mais próximos sobre o uso correto da água benta nos dias que antecedem o nascimento de Jesus. Este não é um ritual qualquer, é uma sabedoria milenar da Igreja Católica, vivida intensamente por um dos santos mais poderosos do século XX. Padre Pio via com seus próprios olhos a batalha espiritual que se intensifica neste período sagrado e, por isso, deixou instruções claras sobre como cada católico deve preparar sua casa e seu coração. Fique até o final, porque vou revelar exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer, para receber a proteção especial que Padre Pio prometia a todos que seguissem este ensinamento antes do Natal. Este vídeo pode mudar a forma como você vive o Advento para sempre. Neste momento, enquanto você assiste a estas palavras, está prestes a receber um ensinamento que Padre Pio considerava essencial para a vida espiritual de todo católico praticante. Não se trata apenas de conhecimento teórico ou de devoção superficial. O que vou compartilhar com você foi praticado diariamente por este santo, que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, que via anjos e demônios, que bilocava para consolar os aflitos e que conhecia profundamente os segredos da batalha espiritual. Padre Pio sabia que o período do Advento não é apenas uma contagem de dias até o Natal. É um tempo de preparação espiritual intensa, um momento em que as forças do bem e do mal se confrontam com vigor especial, porque o nascimento de Jesus representa a vitória definitiva da luz sobre as trevas. E para atravessar este período com fé, paz e proteção divina, ele ensinava uma prática específica com a água benta, que todo católico deveria conhecer e realizar. Permaneça comigo, porque ao final deste vídeo você saberá exatamente como colocar em prática este ensinamento sagrado em sua própria vida e em sua casa. A promessa espiritual é clara: proteção celestial, afastamento das influências malignas e preparação digna para receber o menino Jesus em seu coração. Padre Pio de Pietrelcina não foi um santo comum. Nascido em 1887 na pequena cidade de Pietrelcina, Itália, Francesco Forgione desde cedo demonstrou uma vocação extraordinária para a vida religiosa e uma intimidade singular com o mundo espiritual. Ainda criança, ele já tinha visões de Jesus, da Virgem Maria e de seu anjo da guarda, com quem conversava naturalmente como se fossem companheiros visíveis. Aos 15 anos, entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, recebendo o nome de Pio em homenagem a São Pio V. Mas foi em 1918, aos 31 anos de idade, que algo extraordinário marcaria sua vida para sempre. Enquanto rezava diante do crucifixo na pequena igreja de San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo crucificado, impressas em suas próprias mãos, pés e costado. Durante 50 anos até sua morte em 1968, estas feridas sangraram continuamente, causando-lhe dor intensa, mas também identificando-o misticamente com o sofrimento redentor de Jesus. Padre Pio possuía dons espirituais impressionantes que testemunhas oculares documentaram ao longo de décadas. Ele lia os corações das pessoas no confessionário, conhecendo pecados não confessados e segredos jamais revelados. Bilocava, aparecendo simultaneamente em lugares diferentes para consolar doentes e converter pecadores. Exalava um perfume sobrenatural que muitos fiéis sentiam mesmo à distância, sinal de sua santidade. Lutava fisicamente contra demônios que o atacavam durante a noite, deixando sua cela destruída e seu corpo ferido, e celebrava a Santa Missa com tal intensidade mística que frequentemente entrava em êxtase, demorando horas para completar o sacrifício eucarístico, mergulhado na contemplação do mistério da cruz. Este homem de Deus conhecia profundamente a realidade do mundo espiritual. Ele não falava por teoria teológica abstrata, mas por experiência direta e cotidiana. Padre Pio via os anjos, conversava com eles, pedia sua ajuda
e os enviava em missões de caridade. Da mesma forma, ele via os demônios e conhecia suas estratégias de ataque contra as almas. Por isso, quando Padre Pio ensinava sobre proteção espiritual, sobre sacramentais como a água benta, sobre a importância de preparar adequadamente nossas casas e corações para os tempos sagrados da Igreja, suas palavras tinham peso de testemunho vivido. Ele não especulava, ele sabia. E um dos ensinamentos que ele repetia com frequência, especial aos seus filhos espirituais, dizia respeito ao uso correto da água benta, particularmente durante o Advento, aquelas 4 semanas de preparação que antecedem o Natal. Padre Pio insistia que a água benta não é um objeto mágico ou supersticioso, mas um sacramental poderoso instituído pela Igreja Católica para nossa proteção e santificação. Através da bênção sacerdotal, a água comum se torna instrumento de graça, capaz de afastar influências malignas, purificar ambientes e recordar-nos de nosso batismo, aquele primeiro mergulho nas águas santas que nos tornou filhos de Deus e membros da Igreja. A água benta possui fundamento bíblico e teológico profundo na tradição católica. Desde o Antigo Testamento, vemos a água sendo usada em rituais de purificação. E no Novo Testamento, Jesus Cristo santifica as águas ao ser batizado no Rio Jordão por João Batista. O próprio Cristo instituiu o batismo como sacramento essencial, ordenando aos apóstolos: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja, desde seus primeiros séculos, desenvolveu a prática de abençoar água para uso devocional dos fiéis, reconhecendo neste gesto sacramental um meio eficaz de graça. Quando um sacerdote abençoa a água, ele invoca sobre ela o poder do Espírito Santo e a autoridade de Cristo, transformando-a em instrumento espiritual. A água benta nos recorda constantemente nossa identidade batismal. Cada vez que fazemos o sinal da cruz com água benta, ao entrar numa igreja ou em nossa casa, renovamos interiormente as promessas do batismo. Renunciamos a Satanás, a todas as suas obras e seduções, e professamos nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este gesto simples possui dimensão espiritual poderosa. Mas Padre Pio ensinava que há momentos especialmente importantes para usar a água benta de forma mais intensa e deliberada, e o período do Advento é um destes momentos cruciais. Por quê? Porque o Advento não é tempo de festa ainda, mas tempo de preparação vigilante. É período de espera ativa, de conversão profunda, de limpeza interior e exterior para receber dignamente aquele que vem. O Advento possui características espirituais únicas no calendário litúrgico católico. Começa 4 domingos antes do Natal e marca o início do ano litúrgico da Igreja. É tempo de alegre expectativa, mas também de penitência moderada, simbolizada pela cor roxa das vestes litúrgicas. A palavra Advento vem do latim adventus, que significa chegada ou vinda. Estamos aguardando a celebração do nascimento histórico de Jesus em Belém, mas também preparando nossos corações para sua segunda vinda gloriosa no fim dos tempos, e abrindo-nos para que ele nasça espiritualmente em nossas almas a cada dia. Padre Pio tinha consciência aguda de que este período de preparação enfrenta resistência espiritual intensa. O mundo secular transforma o Advento em mera contagem comercial para o Natal, cheia de consumismo, agitação e superficialidade. As famílias se ocupam com compras, decorações e compromissos sociais, frequentemente esquecendo a dimensão espiritual profunda deste tempo sagrado. E o inimigo das almas aproveita esta distração para semear discórdias familiares, ansiedades, tentações e frieza espiritual, justamente quando deveríamos estar mais atentos e fervorosos. Por isso, Padre Pio insistia: precisamos defender espiritualmente nossas casas e famílias durante o Advento. Precisamos criar um ambiente propício à oração, ao recolhimento, à caridade e à verdadeira preparação para o Natal. E a água benta é instrumento privilegiado para esta tarefa. Então, o que exatamente Padre Pio ensinava sobre o uso da água benta antes do Natal? Primeiro, ele recomendava que cada família católica tivesse água benta disponível em casa durante todo o ano, mas especialmente que renovasse ou obtivesse nova água benta ao iniciar o Advento. Se você não tem água benta em sua casa, procure sua paróquia.
A maioria das igrejas católicas possui um reservatório de água benta próximo à entrada, disponível gratuitamente para os fiéis. Leve um frasco limpo, de preferência de vidro, e encha-o reverentemente. Se possível, faça isso logo no primeiro domingo do Advento, marcando espiritualmente o início deste tempo sagrado. Padre Pio ensinava que a água benta deve ser usada com fé, não com superstição. A diferença é crucial. Superstição é acreditar que a água possui poder mágico em si mesma, independente de Deus e da fé. Fé verdadeira reconhece que qualquer poder espiritual da água benta vem unicamente de Deus, através da mediação da Igreja, e atua em proporção à nossa confiança humilde na misericórdia divina. Portanto, ao usar a água benta, faça-o sempre com oração, invocando o nome de Jesus, pedindo a proteção da Virgem Maria e confiando na intercessão dos santos, especialmente de Padre Pio. A primeira prática que Padre Pio recomendava era fazer uma bênção completa da casa logo no início do Advento. Esta não é uma simples aspersão casual, mas um ato litúrgico doméstico, realizado com intenção e devoção. Escolha um momento em que todos os membros da família possam estar presentes, de preferência após uma oração em comum. Pode ser após o terço em família, ou depois de uma leitura das Escrituras sobre o nascimento de Jesus. Comece pela porta de entrada da casa. Molhe seus dedos na água benta, faça o sinal da cruz sobre a porta e diga com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por intercessão de Padre Pio, que esta casa seja protegida de todo mal, que nenhuma influência maligna entre aqui, que este lar seja consagrado ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Depois, percorra cada cômodo da casa. No quarto de cada pessoa, especialmente das crianças, asperja água benta fazendo o sinal da cruz e pedindo proteção especial aos anjos da guarda. Na cozinha, onde a família se reúne para as refeições, peça que os alimentos sejam sempre bênção e que as conversas à mesa sejam santas. Na sala, onde tantas vezes a televisão e os dispositivos eletrônicos podem trazer influências negativas, peça que aquele espaço seja preservado da impureza e da mundanidade. Se houver um espaço de oração na casa, um oratório ou canto com imagens sagradas, dedique atenção especial a este lugar, aspergindo água benta e renovando a consagração daquele espaço à oração familiar. Padre Pio também ensinava a aspergir água benta sobre os objetos que usamos no Advento. Se você tem uma coroa do Advento, aquele belo símbolo circular com 4 velas que se acendem progressivamente a cada domingo, asperja água benta sobre ela antes de usá-la pela primeira vez neste ano. Se tem um presépio que será montado, cada peça pode ser tocada com água benta, enquanto você medita sobre o mistério da encarnação. Até mesmo a árvore de Natal, se for parte de sua tradição familiar, pode receber esta bênção, transformando um símbolo cultural em lembrete espiritual da árvore da vida, que é a cruz de Cristo. Mas a prática não termina nesta bênção inicial. Padre Pio recomendava o uso diário da água benta durante todo o Advento. Cada manhã, ao acordar, faça o sinal da cruz com água benta e ofereça seu dia a Deus, pedindo que cada ação, palavra e pensamento seja para sua glória. Cada noite antes de dormir, novamente use a água benta e entregue-se à proteção divina durante o sono, período em que estamos vulneráveis e inconscientes. Se houver tensões ou conflitos na família, Padre Pio sugeria aspergir discretamente água benta no ambiente enquanto se reza pela paz e reconciliação. Se alguém na casa estiver doente, angustiado ou tentado, a água benta pode ser usada com oração específica, pedindo cura, consolo e fortaleza espiritual. Existe também uma prática poderosa que Padre Pio fazia e ensinava: aspergir água benta enquanto se reza o credo, a profissão de fé católica. Esta combinação de sacramental e oração dogmática possui força espiritual particular. O credo resume toda a nossa fé: crença no Deus Trino, na encarnação do Verbo, na virgindade perpétua de Maria, na morte e ressurreição de Cristo, no Espírito Santo, na Igreja, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Quando rezamos o credo enquanto aspergimos água benta em nossa casa, estamos declarando solenemente que aquele lar pertence a Cristo, está fundado na fé verdadeira e rejeita todas as mentiras do inimigo.
Padre Pio contava que os demônios fogem aterrorizados quando um católico proclama o credo com fé genuína, porque esta oração desmascara todas as suas falsidades. Outra prática recomendada por Padre Pio era manter um pequeno frasco de água benta junto à cama. Durante a noite, se acordar com pesadelos, ansiedades ou sensações de presença opressora, imediatamente faça o sinal da cruz com água benta e invoque o nome de Jesus. Padre Pio conhecia bem os ataques noturnos do maligno, pois ele próprio os sofreu intensamente durante toda a vida. Ele testemunhava que o nome de Jesus e os sacramentais da Igreja, especialmente água benta e crucifixo, são armas espirituais eficazes que afugentam as forças das trevas. Alguns podem perguntar, mas a água benta realmente funciona? Não é apenas psicologia ou efeito placebo? Aqui, precisamos entender a teologia católica dos sacramentais. Diferente dos 7 sacramentos instituídos diretamente por Cristo, que conferem graça ex opere operato, isto é, pelo próprio ato realizado validamente, os sacramentais, como a água benta, agem ex opere operantes, ecclesiae, pelo mérito da oração da Igreja. Eles são eficazes não por poder mágico intrínseco, mas porque a Igreja militante na terra, unida à Igreja triunfante no céu, intercede por aqueles que os usam com fé. Quando você usa água benta, confiando na mediação da Igreja e invocando o nome de Jesus, não está agindo sozinho. Toda a comunhão dos santos está em ação espiritual ao seu lado. Maria Santíssima, Padre Pio, todos os anjos e santos, intercedendo por você diante do trono divino. Este é poder real, não ilusão psicológica. Padre Pio via com clareza espiritual as realidades invisíveis. Ele testemunhava que quando um fiel usa água benta com fé verdadeira, os anjos se alegram e os demônios recuam. A eficácia depende, certamente, das disposições interiores de quem usa o sacramental. Se alguém vive em pecado mortal deliberado, sem intenção de conversão, procurando usar água benta como amuleto mágico, enquanto persiste na ofensa a Deus, obviamente a graça não fluirá. Mas se a fé sincera, mesmo que imperfeita, desejo genuíno de viver retamente e confiança humilde na misericórdia divina, então a água benta se torna canal de graças extraordinárias. Há um testemunho especialmente tocante de uma mulher que foi filha espiritual de Padre Pio e que relatou esta experiência pessoal. Ela vivia numa casa onde havia manifestações estranhas, ruídos inexplicáveis durante a noite, objetos que caíam sem razão aparente, sensação constante de presença hostil e opressora. A família estava aterrorizada. Quando ela contou isso a Padre Pio no confessionário, ele ouviu atentamente e então disse com firmeza: "Filha, seu lar precisa de limpeza espiritual. Você tem água benta em casa?" Ela respondeu que sim. Padre Pio instruiu: "Então faça o seguinte: durante 9 dias consecutivos, percorra toda a sua casa rezando o credo em voz alta e aspergindo água benta em cada cômodo. Não tenha medo. Jesus está com você. Faça isso com fé e verá o poder de Deus." A mulher obedeceu fielmente. Nos primeiros dias, segundo seu testemunho, as manifestações pareceram até intensificar-se, como se houvesse resistência espiritual à prática. Mas ela perseverou confiando nas palavras de Padre Pio. No 5º dia, sentiu uma paz começar a descer sobre o lar. No 9º dia, após completar a novena, todas as manifestações cessaram completamente. A casa ficou envolta em atmosfera de serenidade que ela não experimentava há anos. Ela retornou a Padre Pio chorando de gratidão. O santo sorriu e disse: "Viu? A água benta não é brincadeira. É arma poderosa quando usada com fé. Mas lembre-se, mantenha sua família em estado de graça. Frequentem os sacramentos, rezem juntos. Caso contrário, o inimigo tentará voltar." Este relato ilustra algo que Padre Pio enfatizava constantemente. A proteção espiritual não é automática nem permanente. Precisa ser mantida através da vida sacramental ativa. A água benta é instrumento maravilhoso, mas não substitui os sacramentos maiores. A confissão regular, a Eucaristia dominical, a oração pessoal e familiar. É como um soldado que tem armas excelentes, mas precisa também de alimentação, descanso e estratégia. Nossa vida espiritual requer cuidado integral. Durante o advento, portanto, ao usar a água benta, conforme Padre Pio ensinava,
Combine esta prática com outras devoções apropriadas ao tempo litúrgico. Reze diariamente o terço, meditando os mistérios gozosos que contemplam justamente a encarnação e nascimento de Jesus. Leia as Escrituras, especialmente os textos proféticos do Antigo Testamento que anunciam a vinda do Messias, e os evangelhos da infância de Cristo em Mateus e Lucas. Participe das missas dominicais com atenção especial às leituras e homilias do Advento. Se possível, faça uma boa confissão antes do Natal, preparando sua alma para receber Jesus na comunhão eucarística da missa de Natal com coração purificado. Pratique obras de caridade e misericórdia, pois o verdadeiro advento de Cristo acontece quando o reconhecemos nos pobres e necessitados. Padre Pio também ensinava uma oração específica para rezar ao aspergir água benta, especialmente durante o Advento. Embora não exista uma fórmula obrigatória, ele sugeria algo assim: Deus Pai Todo-Poderoso, que por meio de teu Filho Jesus Cristo santificaste a água para nossa purificação e salvação, digna-te abençoar esta água benta, que ela afaste de nós e de nossa casa toda a influência do maligno, que nos proteja dos perigos visíveis e invisíveis, que nos prepare dignamente para celebrar o nascimento de teu Filho, nosso Salvador, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São Pio de Pietrelcina, que esta casa seja templo de tua presença e santuário de paz. Amém. Você pode rezar esta oração ou outra similar que brote de seu coração, mas sempre mantendo o foco correto. Reconhecer que Deus é a fonte de toda a proteção, invocar a mediação de Cristo e dos santos e pedir com humildade e confiança. O tom não deve ser de magia ou manipulação do divino, mas de súplica filial confiante. Há ainda outro aspecto importante que Padre Pio mencionava sobre a água benta durante o Advento: seu uso na preparação do presépio. A tradição católica de montar o presépio em casa é prática devocional belíssima, iniciada por São Francisco de Assis em 1223. Quando você for montar seu presépio neste Advento, Padre Pio recomendava fazer isso como ato de oração contemplativa. Não monte tudo apressadamente. Dedique tempo para meditar sobre cada personagem enquanto o coloca. Maria, a Virgem Purissima que carrega o Filho de Deus em seu ventre. José, o homem justo que protege e sustenta a Sagrada Família. Os pastores, representando os humildes que foram os primeiros a adorar o menino. Os magos, simbolizando as nações gentias que vieram reconhecer o Rei dos Reis. Os anjos, mensageiros celestes que anunciam a boa nova. E ao colocar cada figura, asperja um pouco de água benta sobre ela, pedindo que aquela representação ajude todos na família a contemplar o mistério da encarnação. O menino Jesus, naturalmente, só deve ser colocado na manjedoura na noite de Natal, mas você pode preparar seu lugar desde o início do Advento, mantendo-o vazio como símbolo da espera expectante. Algumas famílias têm a tradição de, a cada dia do Advento, aproximar as figuras dos magos um pouco mais da manjedoura, representando a jornada deles guiados pela estrela. Padre Pio também tinha um conselho muito prático e paternal sobre o uso da água benta quando saímos de casa. Ele dizia: antes de sair para o mundo, especialmente em tempos como estes, quando a tentação e o perigo espreitam por todos os lados, faça o sinal da cruz com água benta e entregue-se à proteção de seu anjo da guarda. Peça a ele que acompanhe você e afaste todo o mal do seu caminho. Esta prática é particularmente importante durante o Advento, quando as ruas estão cheias de apelos consumistas, quando o verdadeiro significado do Natal é obscurecido pelo secularismo, quando podemos facilmente nos perder na agitação externa e esquecer o recolhimento interior necessário. Ao sair de casa com a bênção da água benta e a invocação do anjo da guarda, você leva consigo a proteção celestial e a lembrança de sua identidade católica. Isso o ajudará a manter-se centrado em Deus, mesmo em meio ao caos do mundo. Para as crianças, Padre Pio recomendava ensinar desde cedo o uso reverente da água benta, não como obrigação pesada, mas como gesto de amor e confiança em Deus. Mostre a elas onde fica a água benta em casa. Explique com palavras simples que é água especial que recebeu a bênção de Deus através do Padre. Ensine-as a fazer o sinal da cruz corretamente, não de forma mecânica, mas consciente, em nome do Pai,
tocando a testa para lembrar que Deus é nossa origem e pensamento, do Filho, tocando o peito para lembrar que Jesus mora em nosso coração, do Espírito Santo, tocando os ombros da esquerda para a direita, lembrando que o Espírito nos dá força e nos guia. Você pode criar pequenos rituais familiares envolvendo água benta durante o Advento. Por exemplo, cada noite, ao acender as velas da coroa do Advento, um membro diferente da família pode aspergir água benta ao redor enquanto todos rezam juntos uma oração breve. Ou ao despertar cada manhã, reunir a família brevemente, ainda que por poucos minutos, para uma bênção com água benta e uma intenção de oração pelo dia que se inicia. Existe uma dimensão da água benta que Padre Pio conhecia profundamente e que poucos católicos consideram: seu poder de libertação. Em seu ministério de confissão e direção espiritual, Padre Pio frequentemente discernia quando pessoas estavam sob influência espiritual negativa, seja por envolvimento com o ocultismo, seja por pecados graves não confessados, seja por ataques extraordinários do maligno. Nestas situações, junto com o sacramento da confissão e orações de libertação apropriadas, ele frequentemente recomendava o uso abundante de água benta. Não estou sugerindo que você tente fazer exorcismos, que é ministério exclusivo de sacerdotes com autorização episcopal. Mas a oração simples de libertação, acompanhada pelo uso de água benta, está ao alcance de todo batizado. Se você sente que há opressão espiritual em sua vida, se há vícios que parecem mais fortes que sua vontade, se há pensamentos obsessivos blasfemos ou impuros que o atormentam, se há ataques de desespero ou tentações violentas, use a água benta com fé enquanto reza. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo pecado e a toda influência do maligno sobre minha vida. Pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz, eu me liberto de toda opressão espiritual. Que esta água benta purifique meu corpo, minha mente e minha alma. Que os anjos de Deus me protejam e que o Espírito Santo habite em mim plenamente. O Advento é tempo privilegiado para esta renovação espiritual profunda. É momento de examinar nossa vida, identificar áreas onde o pecado ainda tem domínio, reconhecer feridas emocionais que precisam de cura divina e abrir-nos totalmente à ação transformadora de Cristo. A água benta, usada com fé durante este período, torna-se símbolo e instrumento desta purificação. Cada aspersão nos recorda que fomos lavados no batismo, que pertencemos a Cristo, que somos templos do Espírito Santo. E este é precisamente o estado no qual queremos estar ao celebrar o Natal, purificados, renovados, preparados para receber o Salvador. Padre Pio costumava dizer que de nada adianta decorar a casa externamente para o Natal se interiormente nosso coração está sujo de pecado. Primeiro é preciso limpar o interior. Depois, a alegria verdadeira e a celebração autêntica fluirão naturalmente. Uma última instrução importante que Padre Pio dava sobre a água benta: trate-a com respeito. Não a deixe em lugar inadequado, não a desperdice, não a use para fins triviais. Ela foi consagrada por bênção sacerdotal e deve ser tratada com reverência. Se sua água benta acabar ou estragar, não a jogue em qualquer lugar. O correto é despejá-la na terra de um jardim ou vaso de planta, ou num rio ou córrego, locais dignos, nunca na pia comum ou sanitário. E quando for buscar nova água benta na igreja, faça-o com disposição devota, não mecanicamente. Agradeça a Deus pelo dom dos sacramentais. Agradeça à sua paróquia por disponibilizar este tesouro espiritual aos fiéis. Se sua paróquia não tem água benta disponível, solicite respeitosamente ao pároco que providencie. É direito dos fiéis ter acesso aos sacramentais da igreja. Agora você conhece o ensinamento de Padre Pio sobre o uso da água benta antes e durante o Advento. Mas conhecimento sem prática é estéril. Padre Pio não ensinava teorias abstratas. Ele vivia o que pregava e esperava que seus filhos espirituais fizessem o mesmo. Portanto, eu o convido a colocar em prática este ensinamento imediatamente. Não espere, não adie. Hoje mesmo, se possível, vá à sua paróquia e obtenha a água benta. Chegando em casa, reúna sua família e faça a bênção completa do lar conforme descrito. Estabeleça o hábito diário de usar a água benta pela manhã e à noite. Incorpore este sacramental em sua preparação para o Natal.
você perceberá a diferença. Não estou prometendo experiências místicas extraordinárias ou milagres espetaculares, mas prometo que haverá frutos espirituais reais, maior paz interior, proteção contra tentações, ambiente familiar mais harmonioso, consciência mais viva da presença de Deus e preparação mais digna para celebrar o nascimento do Salvador. Padre Pio está no céu intercedendo por todos nós. Ele continua sua missão de conduzir almas a Cristo. E quando você segue seus ensinamentos com fé sincera, você se coloca sob sua proteção espiritual especial. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Obtende-nos a graça de viver este advento com fervor autêntico, de preparar nossos corações dignamente para o Natal, de usar fielmente os sacramentais da Igreja, especialmente a água benta, e de crescer sempre no amor a Jesus e Maria. Que este advento seja para você e sua família tempo de verdadeira conversão e renovação espiritual. Que sua casa se transforme em pequena Belém, acolhendo Jesus com amor puro e fé ardente. Que a paz de Cristo que nasce em Belém habite em seu coração. Que a proteção da Virgem Maria envolva sua família. Que a intercessão de Padre Pio o acompanhe sempre. E que este advento seja para você tempo de verdadeira conversão e renovação espiritual. Vá em paz e comece hoje mesmo a praticar este ensinamento sagrado. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe abundantemente.